Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Na Presença de Deus. É um privilégio enorme ter-te aqui comigo hoje. Onde quer que estejas neste momento, seja no carro, a caminhar na rua ou no silêncio do teu quarto, eu quero pedir para que respires fundo. Hoje nós não vamos ter uma conversa leve. Vamos tocar num assunto que muito provavelmente te vai incomodar profundamente. Mas acredita em mim, é um incomodo absolutamente necessário para a tua cura. Vamos falar sobre o perdão, mas não daquele perdão poético e distante. Vamos falar da realidade nua, crua e sangrenta de perdoar quem nos fez mal, de perdoar quem nos destruiu, traiu ou humilhou. Deixa-me ser brutalmente honesto contigo. Há pessoas na tua vida que tu dizes que já perdoaste. Tu proclamas isso a toda a gente, mas depois ouves o nome dessa pessoa numa conversa casual e o teu coração acelera. Sentes um aperto no estômago. Tu dizes que perdoaste aquela ex-relação que te deixou em pedaços. Mas cada vez que vês uma publicação dessa pessoa ou que acontece qualquer coisa parecido com isso, ou lá está, uma foto dessa pessoa com um novo parceiro, uma amargura inexplicável e tóxica sobe-te à garganta. Tu dizes que perdoaste aquele amigo que te virou as costas, mas passas por ele no corredor e o teu corpo fica tenso. É dura verdade? Tu não os perdoaste verdadeiramente. Tu apenas pegaste nos teus sentimentos dessa tal raiva e dor e escondeste-os debaixo do tapete e fechaste a porta e chamaste isso perdão. Mas o perdão não é um evento de uma só vez. Não é uma palavra mágica. Não é simplesmente uma escolha diária. Há dias em que vais acordar e terás de perdoar essa pessoa outra vez. O perdão é cancelar a dívida que alguém tem contigo. É tu olhares para a fatura, por exemplo, gigante de danos emocionais que te causaram, teres todo o direito de exigir o pagamento e dizeres não, eu rasgo esta fatura, a dívida está cancelada. E é exatamente isto que Jesus faz por nós na cruz. Foi isso que ele fez por nós na cruz. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Mas agora também temos que conseguir perdoar os outros. Nós somos ensinados a não levar desaforo para casa, como os brasileiros dizem, certo? A lei da sociedade diz que se alguém te bate, tu bates de volta. Mas no reino de Deus, o karma não existe. A lei da natureza humana é o perdão. Nós gostamos muito de dizer eu sou livre em Cristo. Mas como podes ser livre se vives na prisão da falta de perdão? A liberdade cristã e a falta de perdão não podem coexistir. Porque o perdão não liberta apenas quem te fez mal. Ele liberta-te a ti da jaula. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, se não me engano, vemos uma conversa fascinante, que é Pedro querer parecer um homem muito espiritual. E ele vai lá e pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e quantas vezes eu vou-lhe perdoar? Até 7 vezes? Para perceberes, tipo, na tradição judaica daquela época, ensinaram-se a perdoar 3 vezes era o máximo. Pedro achava que estava a oferecer a Jesus um limite de generosidade inatingível. Mas a resposta de Jesus destrói completamente a matemática dele. Ele responde uma coisa tipo: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não quer que andes com um bloco de notas no bolso a contar até 490. Ele está a dizer que o perdão é infinito. Porquê? Porque nós somos humanos quebrados. Nós somos seres com falhas terríveis, desesperados por misericórdia, todos os dias. A coisa mais irónica é esta. Nós exigimos que Deus seja infinitamente paciente connosco quando pecamos. Clamamos misericórdia, Senhor. Mas não
mas não estamos dispostos a servir essa mesma graça aos outros. Não queremos ter um trunfo na manga para atirar à cara da pessoa na próxima discussão. Isso não é o reino de Deus, irmão. O perdão é cancelar a dívida. Não importa quantas vezes a pessoa falha. Mas atenção, perdoar é obrigatório. Confiar é opcional. Jesus perdoou a todos, até aquele que o traiu. Mas só confiava em os seus segredos a 3 discípulos. E eu acho que tu sabes quem são. Por isso, se tu és uma pessoa que fez alguém sofrer e essa pessoa perdoou-te e agora ainda por cima estás a reclamar com ela, a dizer que ela, que ela deve-te confiança, tu és muito egoísta. E se tu confiaste em alguém e a pessoa que tu confiaste está-te a pedir isso, tu estás no caminho certo. Para gravar esta verdade de forma inesquecível, Jesus conta a parábola de um rei que decidiu ajustar contas com os seus servos. Trouxeram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Era um homem, era uma quantia tão grande, mais dinheiro do que o PIB das nações inteiras. Estaríamos a falar de bilhões de euros hoje em dia. Era uma dívida fisicamente impossível de ser paga, praticamente. O desespero tomou conta do homem. Ele caiu de joelhos perante o rei. Chorou e perguntou: Senhor, tenha paciência comigo. E o rei, movido de intimidade e compaixão, não renegociou a dívida. O rei olhou para os bilhões de euros e disse: Estás livre, a tua dívida está perdoada. Imagina o alívio deste homem. Os pulmões a encherem-se de ar. Ele sai do palácio a saltar de alegria, a cantar. Mas, no mesmo dia, esse servo encontrou um colega que só lhe devia, tipo, acho que eram 100 denários. Uns trocos. Dinheiro esquecido no bolso das calças, em comparação com o que ele devia ao rei. E o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele agarrou o colega pelo pescoço, começou a sufocá-lo, começou a gritar: Tu paga-me o que deves. O colega cai de joelhos, implora, mas o coração dele estava duro como uma pedra. Mandou tirar o homem para a prisão para uns trocos. Quando o rei soube, mandou chamá-lo num furor terrível. Ele disse: Sou servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida gigante. Não devias tu também ter tido misericórdia do teu conservo? E entregou-o aos torturadores. E Jesus avisa: Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares. O maior indicador de que tens Jesus no coração não é como cantas no louvor ou levantas as tuas mãos, mas sim é se tu perdoas. Se a tua dívida bilionária de pecados foi perdoada por Deus, como tens a coragem tu de estrangular o teu irmão por causa de uns trocos que ele te deve? Ou seja, tu fazes uma coisa má, pedes a Deus perdão e depois alguém faz uma coisa mínima, pisa-te na sapatilha nova, meteu uma mancha nas tuas Air Force brancas que compraste há uma semana e sentes logo grande raiva por ele. Pensamos sempre que a falta de perdão vem de um mal direto, mas muitas das vezes ele nasce da nossa própria inveja e dos nossos próprios ciúmes. A, a cobiça é uma ferramenta letal nas mãos do diabo. A minha história favorita sobre isto está em 1 Samuel 24. A gente falou sobre isso até. A história de rei Saul e de David. Saul era o rei, tinha tudo. Mas quando ouviu o povo a cantar que David era mais glorioso, uma semente de ciúme aterrou no seu coração. A inveja tornou-se numa obsessão doentia. O coração de Saul encheu-se de tanto ódio contra David por algo que David nem sequer tinha feito. Saul passou anos a caçá-lo pelas montanhas como um animal selvagem. Até que num dia, Saul entra numa caverna escura no deserto para descansar e dormir. O que ele não sabia é que no fundo dessa mesma caverna estavam escondidos David e os seus homens. Imagina a tensão deste momento, aquele silêncio pesado, depois de toda a injustiça, anos de perseguição, de dormir ao frio. O arqui-inimigo de David está ali, vulnerável, sozinho a dormir. Os homens sussurram a David: É hoje.
Deus entregou-te o teu inimigo nas tuas mãos. David levanta-se no escuro, pega na sua faca, caminha, pé, depois pé, até chegar ao lado de Saul. Um golpe rápido, todo o sofrimento acabava. Ele assumia o trono imediatamente, de certeza. Tudo lhe dizia para matar aquele homem. Mas David agarra a faca e, em vez de cortar a garganta de Saul, ele baixa-se e corta apenas um pedaço do manto do rei. Ele não o mata, ele não volta para trás no escuro. Ele corta um pedaço e volta para o seu sítio. Na manhã seguinte, David sai da caverna e grita de longe: Rei Saul! Ah! Ele levanta o braço, segura o pedaço de pano cortado e diz: Eu vi-te na caverna a dormir. A faca estava na minha mão, eu podia ter destruído hoje, Saul. Mas eu poupei-te a vida. É quando tu tens a capacidade total de vingares, tens o poder de punir, tens os prints no telemóvel prontos para destruir quem te difamou, por exemplo. E a graça diz: Eu tenho todo o direito de devolver esta dor. Mas eu escolho cancelar a dívida. E porquê? Porque eu tenho o coração cheio do Espírito Santo. Eu sei o que é que Jesus fez naquela cruz por mim. Então só o devo fazer pelos outros. Certo? À medida, a medida de perdão que tu mostras aos outros será a medida de perdão que te será mostrada. Fácil. A maior barreira que te impede de ter intimidade com Deus é a tua incapacidade de compreender o perdão. Quando recebemos a graça de Jesus, apercebemos-nos que o mesmo preço de sangue que Jesus pagou por nós, ele pagou pela pessoa que mais nos magoou, desculpem. Jesus fogo, ofereceu perdão a Pedro, que o negou, e a Judas, que o traiu. Por isso, pensa agora na circunstância que te estás a encher de amargura. Pensa naquela amizade onde foste esfaqueado pelas costas, no ressentimento profundo que guardas dos teus pais, por exemplo. Tu tens a faca na mão. O que é que tu vais fazer com ela? Solta a pessoa que te ofendeu. Porque ao abrir essas grades, percebes que o prisioneiro eras tu, afinal. Onde quer que estejas agora, se puderes, vais fazer assim. Se puderes, fecha os teus olhos. Se estiveres a conduzir, claro, foca-te só na minha voz e está na presença do Espírito Santo. Coloca a mão sobre o teu coração. Se tiveres um carro automático, claro. Quero ser uma pequena oração. Fechem os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo perdão absoluto, pela tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Pai, tu sabes as mágoas que eu carrego. Tu sabes os nomes das pessoas que me feriram e a injustiça que sofri. Mas hoje eu reconheço que a dívida que eu tinha para contigo era infinitamente maior. E tu rasgaste a minha fatura na cruz. Que o teu perdão gigantesco sirva de combustível para eu perdoar aqueles que me magoaram profundamente. Senhor, eu baixo a minha faca hoje. Eu cancelo a dívida deles. Eu entrego toda a justiça nas tuas mãos. Liberta a minha alma do veneno da amargura. Nós te amamos, Pai. É no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado por ter chegado até ao fim. Foi duro, eu sei, mas sei que o Espírito Santo quebrou cadeias na vida de muita gente hoje. Pelo menos eu tenho fé nisso. Que o teu caminhar durante esta semana seja muito mais leve. Deixa aquele peso das tuas ofensas ao pé da cruz. Não voltes lá para o ir buscar. Partilha este podcast com quem tu sabes que está preso na amargura. E tenta ficar na paz. Pessoalmente, fica na presença de Deus. Hum, Se gostaste deste episódio, não esqueças de deixar aquele like também e de subscrever. Aqui embaixo na descrição também está o nosso podcast,
o nosso podcast no Spotify. Eu meto lá todos os episódios, por isso, mais tarde, se quiseres ouvir a caminho da escola ou assim, ou se quiseres mandar alguém que prefere áudio do que visual no YouTube, por exemplo, estás à vontade, ir lá, dar aquela força. E aqui vais na descrição, também vai estar o meu Instagram, se tiveres alguma dúvida ou se quiseres me seguir, ou seja o que for, estás à vontade. N- Neste passado fim de semana, neste fim de semana passado, tivemos a conferência de jovens na igreja AD Lux. Mais uma vez eu digo que se vais à procura de uma igreja e queres estar mais na presença de Deus, exatamente, e estás à procura de uma igreja fixe, com pessoas tops, com pastores excepcionais, AD Lux, se fores de Luxemburgo arredores, tem as portas abertas para ti. A morada está aqui a aparecer na tela, como sempre, e na descrição está o link do Instagram e do site da igreja. Tivemos a honra de ter dois pastores tops durante esta conferência juvenil. Tivemos o pastor Isaac e o pastor Gilberto. Vou deixar o link de cada culto deles aqui embaixo na descrição também. Por isso, depois de ver este vídeo, tens aqui embaixo o link do culto onde o pastor Isaac falou, e logo por baixo, quando acabares de ver esse, ouves aquele do pastor Gilberto. Ele também falou sobre a história do rei Saul e de David, mas muito melhor que eu, claro. Por isso, yeah, se gostaste dessa história, sente-te à vontade de ir lá checar. De resto, só vos tenho a dizer mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado, principalmente porque nós só depois de 3 vídeos conseguimos chegar aos 500 subscritores. Muito obrigado. Sabem, quando nós conseguimos continuar a crescer assim, quem sabe daqui a 6 vídeos, estar a 1000, seria top. Porque aquilo que eu quero fazer mesmo com este podcast é tentar tocar em cada um de vocês e espalhar da melhor maneira que eu consiga coisas que me estrovam também em mim e que eu tento perceber ao longo do tempo. Ou seja, é fixe ter esta sensação que eu estou a conseguir ajudar tanta gente a estar mais próximo de Deus. Muito obrigado também pelo suporte que toda a gente me tem mandado, seja mensagens por Instagram, pessoalmente a falar comigo na igreja, pessoal até já me escreveu por mail e tudo, por isso, mais uma vez, também obrigado a vocês. Eu estou a fazer isto, claro, como já disse em um episódio, se não me engano, estou a fazer isto por vocês, mas também, querendo ou não, também estou a fazer isto por mim, porque isto meio que, assim, um pouco exagerado, meio que me obriga a estar ainda mais próximo de Deus. Por isso, eu acho que isto é uma bênção para todos nós, sejas tu que estás aí em casa, seja a pessoa que me ouve no trabalho, seja eu a fazê-lo e a preparar o roteiro e a preparar tudo. Eu estou eternamente grato por todo o amor e carinho que tenho sentido e espero bem que a gente vai poder continuar muito mais. Um futuro vídeo que eu quero fazer é sobre o meu testemunho, só que ultimamente o tempo aqui no Luxemburgo tem estado muito mau. Eu queria que tivesse assim sol para poder gravar lá fora, mas pronto, isso são planos para depois. De resto, volto a dizer mais uma vez muito obrigado por tudo e desejo um bom dia, uma boa noite e um grande abraço.